O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Muitas pessoas já tentaram escrever a história dos acontecimentos que se realizaram entre nós, como nos foram transmitidos por aqueles que, desde o princípio, foram testemunhas oculares e ministros da palavra. Assim sendo, após fazer um estudo cuidadoso de tudo o que aconteceu desde o princípio, também eu decidi escrever de modo ordenado para ti, excelentíssimo Teófilo. Deste modo, poderás verificar a solidez dos ensinamentos que recebeste. Naquele tempo, Jesus voltou para a Galileia com a força do Espírito, e sua fama espalhou-se por toda a redondeza. Ele ensinava nas suas sinagogas e todos o elogiavam. E veio à cidade de Nazaré, onde se tinha criado. Conforme seu costume, entrou na sinagoga no sábado e levantou-se para fazer a leitura. Deram-lhe o livro do profeta Isaías. Abrindo o livro, Jesus achou a passagem em que está escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, porque Ele me consagrou com a unção para anunciar a boa nova aos pobres, enviou-me para proclamar a libertação aos cativos e aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos e para proclamar o ano da graça do Senhor. Depois fechou o livro, entregou-o ao ajudante e sentou-se. Todos os que estavam na sinagoga tinham os olhos fixos nele. Então começou a dizer-lhe: Hoje se cumpriu esta passagem da Escritura que acabastes de ouvir. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Podem sentar nos instantes. Prezados irmãos e irmãs, estamos vivendo o tempo comum, o terceiro domingo, iniciando este ano com a leitura do Evangelho de Lucas, que nós refletiremos ao longo deste ano, no ano C da nossa liturgia. E a liturgia de hoje nos apresenta, através dos escritos de Lucas, a missão de Jesus, todo o itinerário da vida de Jesus enquanto ele esteve neste mundo. E o que está por detrás de toda a ação de Jesus é o anúncio da sua palavra. A palavra de Deus acompanha os discípulos de Jesus neste anúncio. A palavra do Senhor acompanha toda a igreja ao longo da sua história, porque é na palavra que nós experimentamos a fé em Jesus Cristo. É pela palavra que nós, comunidades, nos reunimos para celebrar a vida. Como nos proclamou o salmista de hoje, que as vossas palavras, Senhor, são espírito e vida. Portanto, a palavra de Deus, ela é vida para todo aquele que busca vivê-la na vida. Ela é vida a partir do momento em que nós a colocamos em prática. E todos os cristãos batizados são chamados a viver esta boa nova do reino de Deus. O anúncio da boa nova de Jesus continua ainda hoje. E como cristãos batizados, somos convidados a viver a palavra e a anunciá-la ao mundo.
é preciso tomar a decisão em anunciar a palavra do Senhor aos confins do mundo. E toda a missão dos discípulos de Jesus foi justamente neste anúncio da Boa Nova. A primeira leitura que nós ouvimos do livro de Neemias conta a história do povo de Israel vivendo pós-exílio, no ano 5º, 4º antes de Cristo, vive um drama muito difícil na sua história. A miséria, a desolação, um momento onde o exílio trouxe muitas dificuldades ao povo de Israel, tirando até mesmo deste povo a liberdade de se encontrarem para a escuta da lei do Senhor, da palavra do Senhor. Esdras, ele vai até Jerusalém, sendo um judeu, portanto, ele participando do seu tempo no exílio. Esdras vive no tempo do exílio, experimenta as dificuldades, as lutas, os sofrimentos do povo de Israel, do seu povo. E é nesse contexto que o profeta e todos os profetas, eles surgem para recuperar, na experiência desta aliança perdida, a reconstituição ou a reconstrução desta aliança com Deus na palavra e na lei. E lá em Jerusalém ele é enviado, conduzido justamente para reconstruir o templo que estava destruído. O rei da Pérsia, chamada Artaxerxes, ele dá autorização a Esdras para ir a Jerusalém e ajudar a reconstruir o templo, que é o lugar onde os irmãos se encontram para celebrar a vida, para celebrar a palavra. Então, quando nós, muitas vezes na vida, na história, vivemos momentos difíceis, a primeira experiência que nós fazemos é de deixar de escutar a palavra do Senhor, é de deixar, portanto, a oração fazer parte da nossa vida. Nos momentos de dificuldades, de crises, nos momentos onde a própria vida nos coloca contra, a primeira atitude é de abandonar a esperança, de abandonar a fé. E a primeira leitura vem nos ajudar a reconstruir esta nossa identidade como aqueles que vivem a serviço da palavra e da mensagem de fé e de esperança do Senhor. E conduzidos por esta palavra, por esta mensagem, nós a vivemos no dia a dia. Não pensemos que escutar a mensagem de fé, a mensagem de Jesus, simplesmente é escutar por escutar. Mas o cristão deve ser atingido no coração pela palavra. Se nós somos atingidos pela mensagem de Jesus, nós fazemos a diferença no mundo. Nós, como cristãos, buscamos viver de um modo diferente nas nossas atitudes e ações e as nossas relações com as pessoas. Então, o mundo se torna a própria encarnação do Verbo, a palavra que se fez carne, que habitou entre nós. Jesus se torna esta palavra viva no mundo, dando força, esperança, dignidade, ajudando a cada pessoa a ir construindo o reino de Deus. E o Evangelho apresentado, portanto, a nós neste domingo, nos recorda como podemos seguir Jesus a partir desta mensagem. E Lucas, escrevendo esta carta a Teófilo, convida a este Teófilo, a esta pessoa, para que deste anúncio de Jesus ajude a comunidade a viver melhor a sua fé. E é possível buscar uma fé madura, é possível buscar uma fé transformadora, uma fé que nos move ao encontro daqueles que precisam. Não é uma fé intimista, voltada para si mesmo, mas é uma fé que vai ao encontro do outro.
As atitudes e ações de Jesus reveladas no Evangelho de hoje mostram justamente isso. Jesus está na sinagoga, no templo. Portanto, num dia de sábado, como costume de um bom judeu religioso, que vai no sábado na sinagoga para escutar a lei do Senhor Deus, Jesus, ao abrir o livro do profeta Isaías, o Espírito revela a ele e revela aos seus qual será a sua missão neste mundo. E é o Espírito que conduz Jesus nesta missão. E Jesus mostra que deste Espírito, deste mesmo Espírito, somos conduzidos na nossa missão hoje. Todos nós temos o compromisso de deixar-se conduzir pela ação de Deus, pela graça desse Espírito, pela graça do Senhor, para que assim, olhando as necessidades, os desafios que os irmãos enfrentam, ajudar e estar junto com Ele. A nossa presença àqueles que precisam é muito transformador. Temos a consciência que nós não resolveremos os problemas deste mundo, mas temos a consciência que podemos ajudar a cada um a dar um sentido melhor às suas situações, às suas crises, às suas dificuldades. Ajudar a nós mesmos a entender que a vida é muito mais que os nossos problemas, as nossas situações. Que a vida em Deus sempre é conduzida nesta itinerância de fazer o bem. E somos convidados nesta liturgia a deixar-se conduzir por esta palavra de vida, para assim ser testemunha de Jesus no mundo. O mesmo Jesus que veio a este mundo, que foi consagrado com a unção do Espírito, para anunciar a boa nova aos pobres, para proclamar a libertação aos cativos, aos cegos a recuperação da vista, para libertar os oprimidos, aqueles que estão cansados, é a nossa missão, de levar esta boa notícia, esta boa nova a todos. A boa nova, a boa notícia, o que é uma boa notícia? É aquela que nos conduz plenamente à realização da vida, à dignidade do ser humano. A boa notícia é aquela que transforma o nosso modo de agir, de pensar. O que é uma boa notícia para um desempregado, se não ser chamado para um emprego? O que é uma boa notícia àqueles que passam fome, sendo que terão a comida, o alimento, o pão de cada dia na mesa? Isto é boa notícia. O que é boa notícia para nós cristãos, no mundo em que há muitas notícias, mas nem sempre são notícias boas. Por isso que Jesus nos convida a fazer a diferença. Jesus nos convida a levar esta mensagem de fé e de esperança. E diante dos nossos carismas, e diante dos nossos dons, colocar a serviço dos irmãos, a serviço da comunidade. A segunda leitura, Paulo na carta aos Coríntios, continuando a leitura de domingo passado, lembra a nós os carismas que cada um tem, os dons que cada um tem a oferecer ao mundo, e todos nós temos um dom, todos nós temos um talento que possa ajudar o outro na construção do reino de Deus. Se um irmão na comunidade está ferido ou machucado, isso fere toda a comunidade de fé. É como o exemplo que Jesus dá dos membros do corpo, que todos estão ligados ao corpo, e cada um tem a sua função. Se um membro do corpo está ferido, não está funcionando bem, todo o corpo padece. E na vida de comunidade é a mesma coisa. Se há algo que está difícil na comunidade, isso afeta todos na vida cristã. Por isso que Jesus sempre recorda a nós a importância de buscar ajudar o outro a vencer
as suas feridas, a vencer as suas crises. Então, que o Senhor nos ajude, nos conceda, pela sua palavra, o dom desta graça de recuperar em nós o quanto Deus sempre fala conosco. E é preciso estar atento nesta escuta, estar atento aos sinais de Deus na nossa vida e na nossa história. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.